Bom, o Luca falou de análise e nós teremos uma análise agora com dois especialistas. A guerra no Oriente Médio, como a gente destacou, completa um ano com uma nova frente de conflito entre Israel e o Hezbollah e ataques ao Líbano e ao Irã. Professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio, está aqui nos nossos estúdios, nos visitando mais uma vez. Tudo bem, professor? Boa noite. Muito obrigado pela atenção, pela sua gentileza. Obrigado. Estamos à disposição. Sempre muito bom receber o senhor aqui. Também é a coordenadora do Instituto Brasil-Israel, doutora em Relações Internacionais, Karina Calandrin. Tudo bem, professora? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez também. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Quero começar com o professor Danilo, né? O Luca Bassani falou muito bem, né, sobre as perspectivas. Até quando estaremos falando ainda sobre essa guerra, não é, professor? Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: não há nenhuma sinalização para um acordo de paz desde um ano atrás. A gente vinha falando muito, né? Aquelas negociações que eram mediadas até pelo Catar, junto com o Egito, mas a guerra agora mudou de figura e ninguém fala num ponto final, ninguém fala numa tentativa de acordo. A ONU ensaiou algum tipo de reação, mas nada, não é, professor? Não há necessariamente nenhum, pelo menos a curto ou a médio prazo, a possibilidade de uma composição de acordo. O que nós percebemos é que, na verdade, o governo Netanyahu age dentro de uma lógica de descortinamento, desmascara o papel oculto do Irã em todo esse processo que se inicia em 7 de outubro do ano passado e chama para uma ação direta Israel e Irã, no sentido aqui de perpetrar um projeto, inclusive histórico, do Netanyahu em governos anteriores, desde o governo Trump, por exemplo, de o quê? De colocar o regime iraniano em xeque e ver novas perspectivas para a região e para o próprio Irã. Professora Karina, queria te perguntar o seguinte: recentemente você esteve aqui conosco e a gente lembrou que você recentemente lançou um livro contando um pouco a história da invasão de Israel ao Líbano em 1982. E depois que a gente conversou, a guerra efetivamente tomou corpo, nós temos agora uma expectativa de uma reação do Irã. Eu pergunto, quais paralelos que a gente pode traçar com o que está acontecendo agora, se Israel mudou a tática que utilizou lá atrás, em 1982, se é possível fazer uma comparação assim? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada pela pergunta. Não, a gente vê muitos paralelos, né? Não mudou a tática, né? A tática ela é bem parecida. Israel iniciou com ataques aéreos e depois partiu para a ofensiva terrestre, bem parecido com o que aconteceu em 82. E em 82, né, eles tinham se proposto a ficar apenas na parte sul do território libanês, próximo da fronteira com Israel, e depois acabaram chegando até Beirute. Então, o que nós vemos é que a ofensiva terrestre ainda se restringe à região sul do Líbano, mas nós temos ofensivas aéreas na capital do Líbano, Beirute. Então, pode ser que os exércitos de Israel, né, o exército as tropas cheguem até Beirute, né, o que seria uma situação muito próxima do que aconteceu em 82 e que não trouxe os objetivos, né, não foi benéfica para a ação israelense, muito menos para os libaneses e para todo o cenário humanitário no Líbano na época. Então, a gente consegue traçar muitos paralelos da operação de 82 com a operação atual. Também foram 2 operações para combater grupos considerados terroristas, então o Hezbollah hoje e na época a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e então se destacam por guerras irregulares, né? Então guerras em que nós temos um exército formal de um lado e um grupo terrorista de outro, um grupo paramilitar, né? Um grupo não ligado propriamente ao Estado, e que se põe muitos desafios, né? Porque a guerra travada contra um grupo que não é um Estado, ela se torna quase uma guerrilha urbana, dependendo do espaço que é travada. Então, é mais difícil a operação de um exército formal nesse cenário do que em uma guerra regular.
Eu peço um instante da atenção da professora Karina, também do professor Danilo aqui no estúdio, porque a comunidade judaica aqui de São Paulo está promovendo nesta segunda-feira um ato no Clube Hebraica para marcar um ano dos ataques promovidos pelo grupo Hamas, terrorista, contra Israel. Repórter Misael Mainetti, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan, conta pra gente como é que está esse evento aqui em São Paulo, na região sul. Misael. A gente está aqui em frente à Hebraica, em São Paulo, onde a comunidade judaica se reúne neste momento. Nós estávamos lá dentro e uma cerimônia muito bonita, embora um assunto muito triste, que marca aí agora um ano do 7 de outubro. Lá dentro, velas acesas em memória às vítimas que infelizmente perderam a vida há um ano, e também as pessoas vestidas de azul e branco em alusão a bandeira de Israel. Nós gravamos uma entrevista com Cláudio Lotenberg, que é presidente da Confederação Israelita do Brasil, e fala da importância deste evento. Acompanhe. Para a comunidade, o dia de hoje é um dia emblemático. Nós temos um ano desde que Israel foi atacado de maneira vil, sem qualquer piedade, por uma organização terrorista. Mas o dia de hoje não comemora este um ano. Aliás, não tem muito para ser comemorado. O dia de hoje ele marca o compromisso que a sociedade contemporânea tem que ter na luta contra o terrorismo. Israel não está defendendo somente o Estado de Israel. Israel está defendendo o mundo da liberdade. E a liberdade com o terrorismo são coisas que não combinam em absoluto. O evento continua aqui em São Paulo e está acontecendo simultaneamente em várias cidades brasileiras. Tiago? O Misael Mainetti acompanhando essa movimentação aqui em São Paulo. Bom trabalho para você e você volta na nossa programação. Bom, voltando com os professores aqui, queria perguntar para a professora Karina de que maneira nós temos, obviamente, isso acabou se politizando muito, essa divisão da sociedade pró-Israel, pró-Palestina. De que forma é possível tentar discutir isso de uma forma mais técnica, se isso é possível, deixando de lado paixões políticas, até mesmo paixões religiosas, que é um grande desafio que o Oriente Médio sempre sofre, para buscar uma tentativa, obviamente, de paz. Professora. Bem, infelizmente, o conflito do Oriente Médio, ele acabou sendo transportado para o Brasil e acabou sendo adotado pelos grupos políticos do Brasil, o que prejudica muito o entendimento do que está acontecendo no Oriente Médio, porque acabou se tornando uma briga política, Então, se você é de grupo A, você vai defender tal lado na guerra, se você é outro lado na guerra. Conversa sobre isso, não há discussão, não há diálogo. E esse é o problema, Para se resolver um conflito, um conflito armado, uma guerra, é necessário o diálogo, é necessário a diplomacia e os acordos, Então, para que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo, é necessário baixar um pouco, vamos dizer assim, baixar um pouco os ânimos, tentar sair um pouco do lado emocional e tentar compreender o que está acontecendo. Quem está mais sofrendo são os civis, Nós temos reféns ainda israelenses na faixa de Gaza, nós temos civis que estão sofrendo, palestinos na faixa de Gaza e no Líbano, e civis em Israel que estão sofrendo com os ataques. Então, esses são os que mais sofrem com o conflito. Nós temos que pensar em uma resolução pacífica que consiga mediar o conflito, diminua os ataques que o Irã tem feito e também tem financiado, indiretamente, Então, o Irã financia o Hezbollah, financia o Hamas. Então, mesmo que ele não faça o ataque diretamente, ele tem financiado esses grupos que atacam Israel. E Israel precisa diminuir sua ofensiva, fazer um acordo que leve ao retorno dos reféns que estão na faixa de Gaza. Só assim nós vamos conseguir vislumbrar um futuro de paz na região. E quem faz a próxima pergunta para o professor Danilo é a nossa comentarista Dora Kramer. Você, Dora. Boa noite, professor. Boa Olha noite. só, Danilo, é uma pergunta, não sei se dá para ser respondida, porque teria que traçar um cenário mais simples. Hoje, se convencionou atribuir toda a culpa, a responsabilidade a Israel. E as coisas são mais complexas, não são simplesinhas assim. Desde que começou até agora, quando o senhor olha em retrospectiva, as coisas poderiam ter tomado outro rumo ou não? Isso de acordo com aquilo que deu origem lá, que foi o ataque terrorista do Hamas,
se desencadearia da maneira como está se desencadeando? Nós devemos lembrar, Dora, que no primeiro momento da guerra, seja o Partido Likud, seja o Partido Trabalhista, sejam as forças de direita em Israel, sejam as forças de centro e de esquerda, se uniram em torno de uma ação, vamos dizer, contundente contra o Hamas. Então, eu não consigo ver, num primeiro momento, uma atitude distinta. O que nós temos que perceber aqui é que existe uma convicção também ideológica por trás. O governo de Netanyahu, sustentado pelo governo Likud e por forças, vamos dizer assim, político-religiosas, de partidos político-religiosos, como Shas, por exemplo, o governo Netanyahu, ele convictamente acredita no fracasso do Acordo de Oslo, do sistema de composição de paz por terra. Claro que nós também percebemos que esse processo de paz nunca viabilizou a criação de um Estado palestino, mas de uma autonomia mitigada. Entretanto, essa ideia de uma composição vinculada a uma autonomia territorial, aos olhos do governo Netanyahu, foi um completo desastre e as ações do governo atual primam por uma ação de reocupação, vamos dizer, controle direto ou indireto desses territórios, recorrendo a posturas de maior violência. Talvez um governo trabalhista seria, um governo mais progressista, seria mais pró-diplomático ou de composição. Mas isso seria um exercício de futurologia que nós não somos capazes de aqui desenvolver. Sem dúvida. Bom, professor Danilo, e também com a professora conosco aqui. Professor, eu queria perguntar o seguinte, a professora Karina e o professor Danilo aqui nos estúdios, sobre essa possibilidade de paz, porque a visão que nós temos, claro que é uma visão aqui do Ocidente, distante, ao que tudo indica, não há uma expectativa muito grande em relação a isso, ou não há, talvez, o próprio Ocidente não esteja tão engajado de promover uma espécie de cessar-fogo, ou se interessar por uma discussão como essa. A gente tem, claro, a participação histórica dos Estados Unidos em relação a Israel, mas ao que tudo indica, a gente fala, pode ter um cessar-fogo, pode não ter, mas está muito distante da nossa realidade aqui. E lá eles vivem uma outra realidade e claro que isso tem questões políticas, próprio Benjamin Netanyahu, como o senhor coloca, e a questão social e a questão própria dos civis que a professora Karina nos colocou. Professor. Então, existe aqui, obviamente, um drama humanitário, mas a situação de cessar-fogo hoje e o empenho do Ocidente, ao meu ver, não são, vamos dizer, suficientes para alcançar uma composição de paz por diversos motivos. O primeiro deles são duas questões que nós estamos vendo que nos dois polos são irrenunciáveis. De um lado, Israel, de forma clara e contundente, reconhecer a possibilidade de constituição de uma autonomia efetiva palestina nas regiões da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Realmente se discutir a possibilidade de um Estado palestino que é muito distante, ao meu ver, em qualquer governo. Em qualquer governo. E num segundo momento, para que ocorra diálogo, eu tenho que, no mínimo, exigir da parte adversa que se reconheça a existência, se reconheça a soberania de Israel por parte não só de movimentos de insurgência jihadista, terrorista, como Hamas e Hezbollah, que não reconhecem a existência de Israel e recorrem à ideia de um combate efetivo em prol da aniquilação do Estado de Israel, como também o Irã, que é um Estado que, desde a Revolução Iraniana de 1979, de aliado de Israel, se torna opositor visceral
como diria Khomeini, né? O intuito é empurrar os israelenses para o Mediterrâneo. Então, para que haja diálogo, ao meu ver, nós temos que ter reconhecimento, temos que ter razoabilidade. E numa atitude de guerra, isso é impossível. Professora Karina, em um minutinho também, para fazer as considerações finais sobre, claro, essa avaliação do professor Danilo, sobre a possibilidade realmente de se tentar avançar nessa negociação, nessa discussão no Oriente Médio. Professora. Bem, eu concordo que o Ocidente não tem se dedicado, de fato, a um cessar-fogo, a um projeto, né, de fato, de um cessar-fogo, um projeto de paz na região. Na verdade, o que nós vemos é que não só as potências ocidentais, mas as potências globais como um todo, só têm trabalhado para exacerbar os conflitos na região. Então, há uma influência também das forças extra-regionais, como Estados Unidos, como Rússia, como China, em tentar aumentar as tensões na região. Então, não há um tipo de contenção ao Irã, né, de nenhum ponto, né, e também não há um tipo de contenção às ações atuais de Israel de um ponto de vista mais enfático pelos Estados Unidos, né. O governo dos Estados Unidos, conduzido agora por Joe Biden, tem sido fraco do ponto de vista de conter a escalada das tensões e do conflito na região. Não sabemos agora, com o novo governo nos Estados Unidos, né, as eleições americanas estão chegando, se um novo governo terá a capacidade de agir de uma maneira mais contundente ali no que tange o conflito, né, se durar até lá, mas provavelmente isso vai acontecer. Né? Como vemos, não há perspectiva de um cessar-fogo. Então, e temos o aspecto, sim, interno de Israel. Né? O governo de Benjamin Netanyahu tem uma intenção política, né, para que o conflito continue, pois sabe que se o conflito acabar, provavelmente o governo será destituído e o governo, né, cairá. E, então, há um incentivo para que se mantenha a guerra e se expanda a guerra para outros frontes, como acontece agora no Líbano. Professora Karina Calandrin, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e boa semana, até a próxima. Muito obrigada, boa noite e boa semana. Professor Danilo Porfírio de Castro Vieira, uma honra receber o senhor aqui nos estúdios. Um abraço, até a próxima, professor. Gratíssimo. Obrigado.